Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso de análise. Eu sou a professora Paula Takatsuka e no vídeo passado nós iniciamos o tópico sobre séries. E hoje nós vamos falar sobre testes de convergência. Um critério bastante utilizado quando a gente está estudando a convergência de uma série é comparar a série que nós estamos analisando com alguma outra série que nós já sabemos o comportamento. Esse é o chamado critério da comparação. Ele compara duas séries, AN e BN, séries de termos não negativos, que podem ser comparadas termo a termo, de maneira que cada termo AN seja majorada pelos termos BN, ainda que multiplicados por uma constante C positiva, e mesmo que não seja para todos os N's, mas pelo menos para todo N a partir de um índice N fixado, ok? Então, sempre que nós tivermos duas séries de termos não negativos, cujos termos podem ser comparados índice a índice, o que esse critério diz para a gente? Que se a série de termos maiores converge, então a série de termos menores também converge. E a contrapositiva nos dá que se a série de termos menores diverge, então a série de termos maiores também diverge. Então, o interessante para a gente conseguir concluir algo importante é ou compararmos com uma série de termos maiores que seja convergente, porque isso acarreta na convergência também da série de termos menores, ou então comparar com alguma série de termos menores que seja divergente, porque aí então isso acarreta na divergência da série de termos maiores também. Ok? Então vamos ver a demonstração. Então, vamos demonstrar o item A, que diz pra gente que a série BN converge. E nós queremos mostrar que com isso a nossa série AN também converge. Lembrando que as hipóteses são as seguintes: tanto AN quanto BN são séries de termos não negativos, então cada BN é maior ou igual a zero, e cada AN também é maior ou igual a zero, e cada BN majora cada termo AN. Isso para todos os índices maiores ou iguais que um certo índice N e para alguma constante positiva. E para a gente trabalhar com a convergência dessas séries, a gente vai utilizar o critério de convergência de Cauchy para séries, que eu vou fazer um parênteses aqui, lembrar para vocês, né? Ele diz o quê? Que uma série AN converge se e somente se, dado um epsilon positivo arbitrário, vai existir um índice tal que... Lembra que a cauda da série AN deveria ser arbitrariamente pequena? Então, o módulo dessa soma aqui, K de um certo M até N, tem que ser menor ou igual que qualquer epsilon para todos N e M a partir desse índice, tá? Então, esse aqui foi só um parênteses para a gente relembrar o critério de convergência de Cauchy. Então, para a gente provar a convergência da série AN, nós vamos tomar, então, um epsilon arbitrário, né?
E vamos usar a hipótese de que a série BN converge, então isso significa que existe algum índice. Só para diferenciar desse outro N aqui, olha, eu vou chamar de N', ok? Então, vai existir um índice N' tal que a cauda da série BN, então, K para M até N, vai ser menor do que epsilon, ok? E só para ficar bem redondinho no final, pessoal, eu vou, ao invés de considerar a constante epsilon positiva, como C é positivo, epsilon sobre C também é positivo. Então, eu vou tomar um índice N', tal que a cauda da série BK seja menor ou igual a essa constante epsilon sobre C positiva. Não teria nenhuma perda de generalidade se eu não considerasse aqui o C dividindo, no final daria C vezes epsilon, que estaria tudo ok, né? Já que o epsilon é arbitrário. Mas assim fica mais elegante, né? Mais redondinho. Então, vamos ver o que acontece com a cauda da série AN, né? Então, AK para K de M até N. Bom, como a série AK, né, a série AN é uma série de termos não negativos, né? Então, ela em módulo é ela mesma. Então, essa soma aqui nada mais é que a própria soma dos AKs, já que cada termo é maior ou igual a zero. E aqui a gente usa a hipótese de majoração de cada N por CBN, né? Então, nós temos essa desigualdade. Como aqui nós temos uma soma finita, o C sai multiplicando, né? Então, nós temos essa igualdade aqui. E, de novo, a série BN também é uma série de termos não negativos. E, portanto, né, isso aqui é a mesma coisa que ela em módulo, que, por hipótese, é menor do que epsilon sobre C. Então, fica C vezes epsilon sobre C, né? Isso aqui fica menor que epsilon sobre C. E é por isso, então, que a gente usou esse C aqui, né, pessoal? Para que esse C corte aqui e fica, então, menor do que epsilon. Isso para todos N e M maiores ou iguais que... Bom, olha só, aqui, para que a gente possa majorar cada N aqui, olha, essa majoração aqui, a gente usa para todo índice N maior ou igual a N. E a gente usa essa majoração aqui, ó, disso aqui ser menor ou igual a epsilon sobre C, se os índices N e M forem maiores ou iguais a N'. Então, basta a gente tomar aqui, ó, maiores ou iguais ao N duas linhas, onde o N duas linhas nada mais é que o maior entre eles. Então, máximo entre N e N'. E com isso fica provado, então, pelo critério de convergência de Cauchy, que a nossa série AN também vai convergir, tá? E o item B, a gente nem precisa provar, que o item B nada mais é do que o quê? A contrapositiva do item A, né? Que diz o quê? Que se a série de termos menores AN diverge, então a série de termos maiores BN também diverge. Então, isso nada mais é do que a contrapositiva do que a gente acabou de demonstrar. Tá bom? E assim fica provado, então, o critério da comparação. Tá aqui um exemplo simplesinho, né, para a gente ilustrar como que a gente aplica o critério da comparação para analisar a convergência de uma série. Então, tá aqui a série com esses termos aqui,
Está querendo que a gente prove que essa série converge. Então, lembrando do critério de comparação, como que a gente pode provar que uma série converge? Comparando com uma de termos maiores que a gente já sabe que converge. E nesse caso aqui, que série que a gente já sabe que converge, cujos termos majoram esses daqui? Que série que está quase piscando em neon aqui, né? Chamando a gente para comparar com essa daqui. É a série geométrica de razão 1/5, né? Porque olha só, percebam que 1/2 mais 5 elevado a n é claramente menor ou igual a 1/5 elevado a n. Então, nesse caso, a gente vai comparar com a série geométrica de razão 1/5. Como 1/5 é uma razão menor do que 1, então essa série geométrica a gente já sabe que converge e, portanto, pelo critério da comparação, segue a convergência dessa série. Ok? Exemplo simplesinho para ilustrar. E agora a gente vai utilizar de novo o critério da comparação para provar a convergência das chamadas série P, que são séries dessa forma aqui, 1/n elevado a p. A gente vai então provar utilizando o critério da comparação que essa série converge se p é maior do que 1 e que ela diverge se o p é menor ou igual a 1. Então, vamos demonstrar primeiro para o caso P maior do que 1. Então, a gente vai mostrar, nesse caso, que a sua sequência de somas parciais converge. E, lembrando, né, o que é a série P? É a série da forma 1/n elevado a p, né? Para n igual a 1 até o infinito. Como se trata de uma série de termos não negativos, então a sua sequência de somas parciais, ela vai ser monótona, crescente, né? E como ela vai ser monótona, para que ela seja convergente, basta que a gente prove, então, que ela é uma sequência limitada. Lembra que toda sequência monótona, ela é convergente se e somente se ela é limitada? Então, vamos provar que essa sequência é limitada. Para isso, vamos analisar, então, o que acontece com o módulo de cada um dos seus termos Sn. Então, vamos abrir a expressão de Sn, como são termos não negativos, ele é igual ao seu módulo, e a soma dos termos desde o primeiro até o enésimo termo da série NP. Então, vai ser para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, e assim sucessivamente, até o seu enésimo termo. E aí, a gente vai majorar essa série até o enésimo termo pela soma infinita, né? Então, seria majorado por essa soma, que eu vou escrever vários de seus termos, porque vai ser importante para o nosso raciocínio a seguir. Então, eu vou escrever aqui n igual a 6, n igual a 7, agora acho que já tá bom. Mais, e assim sucessivamente, ok? E agora a gente vai associar alguns de seus termos de maneira bem interessante para a gente. A gente vai associar esses dois, depois vai associar esses 4, depois a gente associaria os próximos 8, e aí vocês vão entender o porquê. Como esse aqui
é o maior entre esses dois termos, então essa soma fica menor do que se eu somasse 2 vezes esse termo aqui. Então, ficaria 2 vezes 1 sobre 2 elevado a p, ok? Da mesma forma, esse termo aqui, 1 sobre 4 elevado a p, é o maior desses 4 termos aqui. Então, eu posso majorar por 4 vezes esse termo, que seria 1 sobre 4 elevado a p. Da mesma forma, os outros 8 termos a seguir, eu poderia majorar por 8 vezes 1 sobre 8 elevado a p, e assim sucessivamente. Então, olha só o que está acontecendo. Deixa eu fazer passo a passo, né? Isso aqui seria 1 mais 2 sobre 2 elevado a p, mais 4 sobre 4 elevado a p, mais 8 sobre 8 elevado a p, mais, e assim por diante. Então, vocês veem o que está acontecendo? Isso aqui, eu coloco dessa forma. Aqui, olha, eu vou colocar até assim para vocês entenderem melhor. E agora, acho que já está dando para perceber onde que a gente quer chegar, né? Isso aqui seria 2 sobre 2 elevado a p ao quadrado. E isso aqui seria 2 sobre 2 elevado a p ao cubo. E aí, vocês já notaram o que é isso? Isso aqui é a série geométrica de razão 2 sobre 2 elevado a p, para n começando de 0 até o infinito. E como essa razão aqui, 2, vamos analisar essa razão, né? 2 sobre 2 elevado a p, é a razão dessa série geométrica aqui. Bom, claramente ela é positiva, e para p maior do que 1, que é o caso que a gente está considerando, essa razão é estritamente menor do que 1. Então, isso daqui, no caso p maior do que 1, é uma série geométrica de razão menor do que 1 e, portanto, convergente. Bom, a gente, né, que é estudante de análise, que está craque, né, na série geométrica, já sabe dizer de olho fechado até o valor dessa soma, né, da soma dessa série, que é 1 sobre 1 menos a razão, ok? Então, olha só o que a gente provou. A gente provou que o módulo de Sn é menor do que isso aqui, que a gente chama de um certo S, né, que seria a soma dessa série geométrica. Então, módulo de Sn é menor do que S para todo n. Ou seja, de fato, nós provamos que a sequência das somas parciais é limitada. E que, portanto, para o caso p igual a 1, p maior do que 1, desculpa, a nossa série P converge. Ok? Bom, e agora estão faltando os outros casos, então, mas que são bem mais simples. Olha só o que acontece para o caso P igual a 1. Para o caso P igual a 1, olha só o que é a nossa série P. Se P é igual a 1, olha só que série é essa, faz P igual a 1, nada mais, nada menos é do que a série, essa série aqui, vocês já conhecem. É a série harmônica.
Então, a série harmônica nada mais é do que um caso particular da série P para P igual a 1. E essa daqui a gente já viu que é uma série, de fato, divergente. E, finalmente, para o caso P menor do que 1, eu acho que vocês vão conseguir concluir. Olha só, pessoal, olha a dica. Quando P é maior do que 1, o que acontece com 1 sobre N elevado a P? Se P é menor do que 1, isso fica maior do que 1 sobre N. E aí, para bons entendedores, meia palavra basta, né? Olha só, acabamos de recordar que a série de termos 1 sobre N, que é a série harmônica, ela é divergente. Então, portanto, basta usar o critério da comparação, que nesse caso, então, a gente finalmente conclui que para P menor que 1, a nossa série P diverge. E agora a gente vai ver um outro teste de convergência, que é chamado teste da razão ou teste de D'Alembert, e ele é obtido também como consequência do critério da comparação. Ele diz o seguinte: toma uma série AN e pega o limite da sequência dos módulos das razões dos termos AN mais 1 sobre AN. E chama esse limite de L. Então, o critério desse teste aqui da razão, ele diz o seguinte: se esse limite for menor do que 1, a série AN converge. Se esse limite for maior do que 1, a série AN diverge. E se L igual a 1, nada se pode concluir. Então, vamos provar primeiro para o caso em que o limite L é menor do que 1. Então, nesse caso, nós podemos tomar um C entre o L e 1. E aí, a gente vai considerar. Aqui a gente tem o L, então o C é maior do que L. Nós vamos considerar epsilon como sendo essa distância e vamos considerar, então, a epsilon vizinhança em torno do L. E aí, como essa sequência aqui converge para esse limite L, isso significa que vai existir um índice N maiúsculo, tal que para todo N maior ou igual a esse índice, nós vamos ter o quê? Que os termos desta sequência vão pertencer a essa epsilon vizinhança do limite L. Ou seja, se elas vão estar aqui nessa epsilon vizinhança, elas vão estar aqui dentro. Então, em particular, o que eu quero enfatizar é que todos esses módulos aqui vão ser menores do que C. E uma outra maneira que a gente pode escrever também é que o módulo de AN mais 1, então, vai ser menor do que C vezes módulo de AN para todo N maior ou igual a esse índice N fixado. Então, em particular, se a gente toma para N igual a esse índice N maiúsculo, o que a gente vai ter? Vai ter, então, que a N mais 1 é menor do que C vezes módulo de AN. A N mais 2
por sua vez, também, olha só, se a gente usa isso para n mais 2, vai ser menor do que c vezes a n mais 1. Só que aí a gente usa essa desigualdade de cima para módulo de an mais 1. Então, fica menor do que c vezes módulo de an mais 1, por sua vez, é menor do que c vezes módulo de an. Então, aqui, c vezes t, nós temos, então, c ao quadrado módulo de an. E se a gente for repetindo esse raciocínio, nós vamos obter, então, que a n mais k vai ser menor do que c elevado a k vezes o módulo de an, ok? E isso para todo k. Então, percebam que, olha só, nós estamos nas condições do critério da comparação. Por quê? Isso está dizendo para nós que todos os termos da nossa sequência n a partir do índice n mais 1, eles vão estar majorados pelos termos dessa sequência aqui, que são o quê? Isso aqui é uma constante, porque o n está fixado, então isso daqui é uma constante, ok? Vezes os termos dessa série aqui. Mas aí, o que vai acontecer? Essa série aqui, então, com esses termos, na verdade, como isso aqui é constante, a gente pode tirar multiplicando. E isso daqui, pessoal, o que é? Que série que é essa daqui? Nada mais é do que a série geométrica. E nesse caso, será que a nossa série geométrica converge ou diverge? Lembrando que a razão c dessa série geométrica, ela é um termo menor do que 1 e maior do que 0, porque L é um limite de uma sequência de termos positivos, né? Então, como o c é um número entre 0 e 1, nós temos, então, que essa série geométrica converge. E assim, pelo critério da comparação, como ela majora os termos da nossa sequência, então, nós temos que a série AN também vai ser convergente. Isso quando o limite L é menor do que 1. Agora, vamos considerar os outros casos, então. Quando o L é maior do que 1, isso significa que os termos dessa sequência estão convergindo para esse limite, que no caso é maior do que 1. Então, nessa situação, a gente então toma esse epsilon como sendo a distância entre L e 1 e considera essa epsilon vizinhança em torno desse limite L. Como essa sequência converge para esse limite, então, por definição de limite de sequências, isso significa que vai existir um índice a partir do qual todos os termos dessa sequência vão cair dentro dessa epsilon vizinhança de L. Mas cair dentro dessa epsilon vizinhança de L significa, em particular, que eles vão ser maiores do que 1. Então, nós vamos ter que todos os termos dessa sequência, a partir de um certo índice, eles vão ser maiores do que 1. Só que quando um quociente é maior do que 1, isso significa que o numerador é maior
do que o denominador. Isso para todo n a partir de um certo n fixado. Então, olha só, isso quer dizer que os termos da nossa sequência AN, eles são crescentes em módulo. E o que é importante para a gente disso tudo? Que os termos AN, então, não estão convergindo a zero. E lembra o que isso significa para séries? Quando os termos da sequência não convergem a zero, isso significa, então, pelo teste da divergência, que a série é divergente. Então, fica provado aqui mais um caso de que, quando L é maior do que 1, a série AN diverge. E quando L igual a 1, nós vamos ver agora que, de fato, o teste da razão ele é inconclusivo. Porque, olha só, se a gente toma a série harmônica e a série 2, então, a gente já sabe que a série harmônica ela é divergente. E nós acabamos de ver que a série 2, como 2 é maior do que 1, ela é convergente, né? Ela é uma série P com P maior que 1, portanto, convergente. E em ambos os casos, se a gente for aplicar o teste da razão, dá para a gente fazer as contas e verificar rapidamente que, tanto para essa quanto para essa série, essa razão vai convergir para o limite L igual a 1. Só que num caso ela é divergente e no outro é convergente. Então, de fato, quando esse limite é igual a 1, o teste da razão é inconclusivo. E como uma aplicação interessante do teste da razão, a gente dá esse exemplo aqui. Olha só. Ele diz para nós que se R é uma constante maior do que 1, então R elevado a N tende a infinito mais devagar do que N fatorial, R elevado a N tende a infinito mais rápido do que N elevado a K, onde K é uma constante natural, e que N elevado a N tende a infinito mais rápido do que N fatorial. Esse exemplo aqui, ele diz para nós a respeito de que espécie de crescimento que as funções têm. E qual é o significado de um termo tender a infinito mais rápido do que o outro? Para isso, a gente analisa o quociente. Se tanto o numerador quanto o denominador estão indo para o infinito, só que o quociente entre eles está indo para zero, isso significa que o denominador está indo a infinito muito mais rápido do que o numerador, e vice-versa. Então, vamos ver qual o real significado, o que esse exemplo está falando para a gente. Olha só, o item A está dizendo para a gente que o comportamento exponencial é mais lento do que o fatorial, porém o item B diz para nós que o comportamento exponencial é mais rápido do que o polinomial. E o item C diz para nós que se você tiver tanto a base quanto o expoente indo a infinito ao mesmo tempo, esse comportamento vai ser mais rápido do que o fatorial. Para provar isso, nós vamos analisar os quocientes, então. Então, a gente vai analisar o quociente exponencial sobre o fatorial. Nós vamos analisar o quociente polinomial sobre o exponencial e o quociente fatorial sobre n elevado a n. E como a gente está colocando
o crescimento mais rápido no denominador, nós queremos provar que cada um desses quocientes está tendendo a zero, quando a gente faz o n tender ao infinito. Para provar que essas sequências convergem a zero, nós vamos utilizar o seguinte resultado sobre séries. Lembra que a gente provou que se uma série AN converge, então a sequência dos termos da série converge para zero? Na verdade, a gente acabou de usar a contrapositiva desse resultado, né? Que é o teste de divergência. A gente usou que se os termos AN não convergem para zero, então a série AN é divergente. A gente usou para provar o caso L maior do que 1, né? Do teste da razão. Mas agora a gente vai provar que as séries correspondentes são convergentes, então a gente vai provar que essas séries são convergentes e com isso nós vamos obter o que a gente queria, então, que é que cada um desses termos, dessas sequências aqui, convergem de fato para zero. E para provar que cada uma dessas séries converge, nós vamos utilizar para cada uma o teste da razão. Então, para a gente ver que essa série aqui, R elevado a N sobre N fatorial, de fato converge, usando o teste da razão, então, a gente vai analisar essa sequência. Então, qual seria o termo AN mais 1 dessa série? Seria R elevado a N mais 1 sobre N mais 1 fatorial. E qual seria o termo AN? O termo AN é R elevado a N sobre N fatorial. Para a gente simplificar essa razão, bom, a gente não precisa mais colocar o módulo porque todos esses termos são positivos. Então, olha só, R elevado a N mais 1, a gente pode escrever R vezes R elevado a N. E N mais 1 fatorial, nós podemos escrever N mais 1 vezes N fatorial. E aqui, então, dividindo por R elevado a N sobre N fatorial, a gente multiplica, então, por N fatorial, seu inverso, né, sobre R elevado a N. Então, isso aqui a gente simplifica, o R elevado a N e o N fatorial. Então, o que resta para a gente é R sobre N mais 1. Como R é constante, quando a gente faz o N tender ao infinito, isso vai tender a zero. E esse aqui, pessoal, é o limite L do teste da razão, que nesse caso é menor do que 1. E lembra? Quando o teste da razão nos dá um limite L menor do que 1, isso acarreta para a gente, de fato, a convergência da série. Bom, agora a gente vai provar, então, que a série N elevado a K sobre R elevado a N também converge. Então, de novo, vamos utilizar o teste da razão, só para diferenciar. Vamos chamar os termos de Bn mais 1 e Bn, né? Então, como é que fica o termo Bn mais 1 dessa série? Fica N mais 1 elevado a K sobre R elevado a N mais 1. E
o termo Bn da série é o próprio n elevado a k sobre r elevado a n. Então, vamos simplificar. A gente não precisa colocar o módulo, porque todos são termos positivos. Então, olha só o que acontece, né? N mais 1 vai ficar n mais 1 elevado a k. Aqui, a gente pode colocar r vezes r elevado a n. E aqui, vamos multiplicar pelo inverso, né? R elevado a n sobre n elevado a k. Então, de novo, a gente simplifica aqui o r elevado a n e olha só com o que a gente ficou. A gente ficou com 1 sobre r, esse r aqui, e a gente junta esse n mais 1 elevado a k com n elevado a k, dessa forma aqui, n mais 1 sobre n elevado a k. E quando a gente faz o n tender ao infinito, esse quociente aqui tende a 1, então nós vamos ficar com 1 sobre r. E como r é maior do que 1, esse limite L aqui vai ser menor do que 1. Então, novamente, o teste da razão nos deu um limite L menor do que 1, e isso acarreta para a gente a convergência da nossa série. E por último, a gente quer provar que a série n fatorial sobre n elevado a n também converge. Então, mais uma vez, utilizando o teste da razão, e para diferenciar, a gente vai chamar a razão de Cn mais 1 sobre Cn. Então, vamos ver. Como é que fica o termo Cn mais 1 para essa série? Fica n mais 1 fatorial sobre n mais 1 elevado a n mais 1, sobre o termo Cn, que seria o próprio n fatorial, n elevado a n. Então, de novo, a gente pode esquecer o módulo, né? Então, vamos simplificar esse quociente. Então, ficaria n mais 1 fatorial, a gente já pode escrever como n mais 1 vezes n fatorial, né? E n mais 1 elevado a n mais 1, a gente já pode escrever como n mais 1 vezes n mais 1 elevado a n. E aqui a gente multiplica, então, pelo inverso, n elevado a n sobre n fatorial. E aqui a gente já pode, então, simplificar esse n fatorial e esse n mais 1 com esse n mais 1. O que sobrou? Sobrou n elevado a n sobre n mais 1 elevado a n. Então, a gente pode juntar tudo e colocar n sobre n mais 1 elevado a n. E aí, pessoal, aqui, olha só, a gente pode dividir em cima e embaixo por n, e a gente vai obter, então, 1 sobre 1 mais 1 sobre n, elevado a n. Esse é um limite conhecido que nós vamos estudar no vídeo que vem. Eu ia colocar antes, só que eu preferi adiantar os critérios de convergência para vocês. Então, eu inverti um pouquinho a ordem. Mas, no próximo vídeo, vocês vão ver que esse limite aqui é igual a i. Então, quando a gente faz
esse limite aqui vai dar 1 sobre e, o número e mesmo. E 1 sobre e vai ser o limite que, nesse caso, 1 sobre e é menor do que 1. Então, mais uma vez, o teste da razão deu para a gente um limite L menor do que 1 e, portanto, essa nossa série também é convergente. E o último teste que nós vamos ver, também bastante importante, é o teste da raiz. Ele é bastante parecido com o teste da razão, só que ao invés de nós considerarmos a razão de AN mais 1 sobre AN, dada uma série AN, nós consideramos a sequência das raízes enésimas do módulo de AN. Por isso, ele é chamado teste da raiz. E aí, da mesma forma que o teste da razão, a gente considera o limite dessa sequência, L, e se L for menor do que 1, a série vai ser convergente. Se L for maior do que 1, a série vai ser divergente. E se L igual a 1, nada se pode concluir a partir do teste da raiz. A demonstração também é muito similar à demonstração do teste da razão. Então, olha só, considerando o primeiro caso L menor do que 1, da mesma forma, a gente vai tomar um C entre L e 1, e aí a gente considera, igualzinho a gente fez no teste da razão, a gente considera essa epsilon vizinhança, né? E aí, como essa sequência aqui da raiz enésima de AN está convergindo para L, então, por definição de limite de sequência, isso significa que existe um N tal que, a partir desse índice, todos os termos dessa sequência estão nessa epsilon vizinhança aqui de L. E estar aqui nessa epsilon vizinhança de L significa ser menor do que C. Então, todos esses termos, raiz enésima do módulo de AN, vão ser menores do que C a partir desse índice. Elevando a n ambos os termos, nós vamos ter, então, que módulo de AN elevado a n, módulo de AN vai ser menor do que C elevado a n para todo n maior ou igual a n. Então, isso diz para a gente que a partir de um certo índice, os termos da nossa sequência AN vão estar majorados pelos termos C elevado a n. Então, isso já indica o caminho para a gente, que é considerar, então, a série geométrica, como C está entre 0 e 1, a razão dessa série geométrica, ela tem módulo menor do que 1, portanto, a série geométrica converge. E por ela estar majorando a nossa série de termos AN, isso significa que a série AN também converge pelo critério da comparação. E também, da mesma forma que o teste da razão, o caso L maior do que 1 é bem análogo. Quando L maior do que 1, isso significa, agora, no teste da raiz, que esses termos aqui estão convergindo para um limite L maior do que 1. Então, a gente considera de novo esse epsilon, distância de L até o 1, e considera essa vizinhança em torno do limite L. Então, por definição de convergência de sequências,
Isso diz para nós que existe um n tal que, a partir desse índice, todos esses termos da sequência vão cair aqui dentro dessa epsilon vizinhança de L. Mas cair aqui dentro da epsilon vizinhança de L significa serem maiores do que 1. Então, a partir de um certo índice, esses termos aqui vão ser maiores do que 1. E aí, elevando a n, nós vamos ter, então, que a n vai ser maior do que 1 para todo n a partir do índice fixado. Só que o que é importante disso para a gente é que o termo geral não vai convergir a zero. E se o termo geral não converge a zero, pelo teste da divergência, a série diverge. E para provar que no caso L igual a 1, o teste da raiz também é inconclusivo, nós podemos utilizar os mesmos contra-exemplos que nós usamos para o teste da razão. A gente utiliza a série harmônica, que nós sabemos que é divergente, e a série 2, que nós sabemos que é convergente. Para ambas as séries, se a gente toma a sequência da raiz enésima desses termos, nós vamos ter que ambas vão convergir para o limite L igual a 1. Só que uma diverge e a outra converge, ou seja, não dá para se concluir nada a partir do teste da raiz quando o limite é igual a 1. Então, vamos analisar esse exemplo aqui. Para a gente analisar a convergência dessa série aqui, percebam que como o termo dessa série apresenta uma potência elevada a n, isso é um bom indicativo de que é uma boa ideia a gente utilizar o critério da raiz nesse caso. Então, vamos utilizar o critério da raiz e analisar, então, a raiz enésima de módulo de AN, que aqui no caso, então, vai me dar n vezes r elevado a n. Então, a gente vai tirar o módulo de r e vai sobrar raiz enésima de n. E aí, lembra aquelas sequências especiais que eu falei que vale a pena dar uma olhada porque é muito útil com alguma frequência em análise? Essa sequência aqui, olha, é um caso daquelas sequências especiais que agora está sendo bastante útil a gente saber que converge a 1. Sabendo que ela converge a 1, então esse limite converge a módulo de R. E aí, como que fica a análise da convergência dessa série? Bom, pelo critério da raiz, módulo de R é o limite que a gente chegou. Então, se o módulo de R for menor do que 1, a série converge. Se o módulo de R for maior do que 1, a série diverge. E se o módulo de R é igual a 1, a gente não pode concluir nada a partir do teste da raiz. Lembra que quando o limite L é igual a 1, o teste da raiz é inconclusivo. Porém, então, a gente analisa diretamente aqui. E o que acontece se o módulo de R é igual a 1 nesse caso? Se o módulo de R é igual a 1, percebam que o termo geral da série não converge a zero. E aí, então, a gente utiliza o teste de divergência, que diz que se o termo geral da série não converge para zero, a nossa série diverge.
Então, para r igual a 1, a gente pode concluir que a série diverge não a partir do teste da raiz, mas a partir do teste da divergência. E hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, nós vamos definir o E como uma série e vamos provar que ele é irracional. Tá bom? Fiquem todos bem e até a próxima.